IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Rádio Imperador. Divino Mestre Jesus, ao iniciarmos a nossa conversa desta manhã com aqueles que sintonizarem os seus propósitos com a essência dos teus ensinamentos, formulamos as nossas humildes rogativas. Que a sementeira que se propõe realizar encontre nas mentes e nos corações de quantos nos ouvirem terreno fértil a oferecer a feliz colheita de muita paz e harmonia. Que todos os lares, todas as famílias, todos os nossos irmãos recolham a luz da compreensão, da tolerância, da fraternidade, fazendo-se repletos das mais sublimes possibilidades. E hoje, especialmente, a todas as mães, as presentes, as ausentes, aquelas que marcaram nossas vidas, que o Mestre Excelso abençoe todas elas. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador, que nos apoia no áudio e na sonoplastia. Começamos Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 845. A pergunta: as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? A resposta: as predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação. Conforme for ele mais ou menos avançado, elas podem solicitá-lo para atos repreensíveis, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembremos-nos de que querer é poder. Agora, deixamos a nossa prezada ouvinte Lívia, do Residencial Paraíso, avisada de que a resposta à sua pergunta será apresentada hoje. A Lívia perguntou comentando: sou ouvinte do programa Sementeira Cristã, mas fui criada num catolicismo de arraigada tradição familiar. No entanto, muitos problemas de ordem filosófica e até científica tenho resolvido por indagações dirigidas a espíritas. Hoje eu pergunto: como explicar fatos de pessoas nascerem com marcas no corpo, muitas das quais parecem até cicatrizes? Vamos ouvir a resposta, minha cara Lívia, no final deste programa. Meus ouvintes, hoje é Dia das Mães. Isto é, data consagrada à exaltação da mulher-mãe, a rainha do lar, a despenseira de afeto e a representante do ponto de equilíbrio emocional no seio familiar. Haveremos nós, criaturas ainda imperfeitas, de reconhecer que estamos muito longe de possuir aquele amor
puro e incondicional, próprio dos espíritos elevados. Mas nem por isso temos visto na conduta das mães a ausência faltosa da firmeza e da proteção aos filhos aos quais doam a vida no cumprimento da divina missão maternal. Sabemos perfeitamente que o amor que todos conhecemos ressente-se ainda de forte dose de egocentrismo. E porque é assim, mais exige do que doa, porque ainda somos imperfeitos, e se não satisfeitos em nossos anseios, nem correspondidos em nossas efusões, o nosso amor definha e perece, quando não se transforma em indiferença ou malquerença. A sabedoria divina estabeleceu que homens e mulheres fossem a fonte de sua própria espécie, como fez em relação a todos os seres vivos. Mas foi a mulher que Deus outorgou o que, de um lado, representa um infinito prazer, qual de desdobrar-se em alguém que lhe represente o objeto da maior expressão do sentimento de amor. De outro lado, atribuiu o que, em nome do maior dos sentimentos, fosse motivo para sofrimento ante as preocupações próprias de mãe, o que deu autenticidade à afirmação de que ser mãe é padecer no paraíso. É como disse o espírito de Vitor Hugo, pela psicografia de Zilda Gama, que mãe é aquela que ama o ser que Deus lhe enviou, qual dádiva celeste, e a quem ela concede o atributo divino, a vida, olvidando todos os sofrimentos pelo amor que consagra a quem a faz padecer. E disse mais: mãe é amiga incomparável dos arcanjos que quebram as asas ao deixar o infinito constelado para caírem no tétrico abismo da terra, a mais extensa de todas as jornadas, e os acolhe em seu generoso seio, beijando-os, desejando-lhes todas as aventuras, todas as bênçãos celestiais, todas as alegrias mundanas. Mãe, ainda disse Vitor Hugo, é aquela que padece as ingratidões dos filhos, chorando, suplicando ao céu sempre e sempre auxílio, proteção para que sejam encaminhados ao bem e às venturas. Mãe é aquela que na terra representa o próprio Criador do universo, pois ela é quem representa o núcleo e atrai a alma, fragmento divino, átomo do Pai Celestial. E já que estamos tecendo exaltações ao divino ser, lembremos da definição que lhe deu Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Nossas homenagens às mães incluem agora uma bela página musical. Autoria do espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Odígio Ullmann, Mamãe, Estou Aqui. Mamãe, eu estou aqui, és a luz do meu caminho, me envolve no teu carinho, que eu estou perto de ti. Mamãe, eu estou aqui, esqueçamos a amargura, me envolve em tua ternura, que eu estou perto de ti. Quando tu choras, mamãe, teu filho chora também. Porém, quando tu sorris, ai como eu me sinto bem. Vamos trocar a saudade por um trabalho cristão,
pois aí tu sentirás minha mão na tua mão, pois aí tu sentirás minha mão na tua mão. Mamãe, a nossa saudade aqui é igual à tua, só que nós temos certeza de que a vida continua. O dia em que tu tiveres esta certeza também, verás como a vida é bela, até nas plagas do além. Vocês vão ficar cansados da palavra mãe ouvir, mas a palavra mamãe é gostoso de repetir. As nossas mães são na terra como flores sempre vivas, e nós precisamos delas pelas vidas sucessivas, e nós precisamos delas pelas vidas sucessivas. Mamãe, a nossa saudade aqui é igual à tua, só que nós temos certeza de que a vida continua. O dia em que tu tiveres esta certeza também, verás como a vida é bela, até nas plagas do além. Vocês vão ficar cansados da palavra mãe ouvir, mas a palavra mamãe é gostoso de repetir. As nossas mães são na terra como flores sempre vivas, e nós precisamos delas pelas vidas sucessivas, e nós precisamos delas pelas vidas sucessivas. No livro Vida em Família, de Rodolfo Caligares, lemos estas afirmações e abrimos o nosso programa com este pequeno texto que trata do homem como espécie, deixando, portanto, de enfocar o amor materno em particular. Hoje, porém, dia especial consagrado à exaltação à figura ímpar da doadora da vida, segundo a sua missão divina, qualquer consideração que verse sobre essa motivação especial deverá sair do mais recôndito de todos os espíritos humanos. Portanto, todos, sem exceção, tiveram ou têm suas experiências na vida física, saindo do sacrossanto templo do ventre materno. Portanto, sendo hoje dia que lhes é especial, toda e qualquer consideração a respeito da figura maternal deverá, com certeza, exaltar todas as mães em face da imensurável expressão do seu amor. E olha que amor de mãe ainda não encontrou quem lhe atribua uma definição capaz de abranger-lhe toda a extensão sentimental. Neste programa veremos de exaltar a figura dessa mulher, heroína da formação da sociedade humana, mas não deixaremos de aproveitar a oportunidade para destacar qual deve ser o verdadeiro papel de mãe, em face de tantas distorções que vêm resultando da ausência de um mínimo de equilíbrio do homem de hoje quanto à sua tarefa intransferível de formação do homem de amanhã. Ao instituir a família, quis Deus, em sua infinita sabedoria, confiar sublime missão de ser a dispenseira de afeto, infundindo em seu coração reservas inexauríveis de abnegação, de meiguice e de paciência, com que possa acudir às necessidades do filho, sem desatender aos reclamos do pai, assegurando o destarte à condição básica da sobrevivência familiar. Se é na vida atual que ocorrem as respostas às ações praticadas em vidas passadas do espírito, pode este espírito
ter renascido fisicamente ou mentalmente imperfeito, carregando consigo deficiências, muitas vezes das mais sérias. Nem por isso, a mulher que o gerou e o esperou, com toda a intensidade do seu amor de mãe, se dispõe a renegá-lo. Permite-se à mãe, por isso mesmo, penhorar-se pelo processo sublime de desenvolvimento do afeto e do carinho maternal, de que resulta a indispensável proteção e orientação ao filho querido, no cumprimento natural da missão que lhe atribui a sabedoria e a justiça da lei de Deus. Cumprimentam-se as mães, bem o sabemos, é pela sua condição de genitora, de geradora, de sublime intermediária de Deus na doação da vida ao novo ser, que lhe sucede na caminhada humana. Mas não haveremos de deixar de destacar o reconhecimento à dedicação, ao amor, ao cumprimento da missão da maternidade em favor de tornar o filho a pessoa digna, honrada e, sobretudo, feliz, porque, bem criado, gozará ele de estabilidade emocional, por saber relacionar-se com educação e responsabilidade no meio social em que está inserido. Se de um lado, cumprindo o indeclinável dever de manifestar o nosso reconhecimento ao quanto particularmente nos representam as nossas mães, fazendo-nos responsáveis, de outro lado, cumpre-nos igualmente aproveitar esta data para um lembrete às mães infelizes que resultam de famílias infelizes. Porquanto desajustadas constituem-se agora na sua fase de realização familiar, mulheres carecentes de aconselhamentos seguros e de orientações lúcidas. Cabe às escolas e à mídia em geral veicularem observações assimiláveis por quantas e quantos detenham a obrigação de educar o espírito, de modo a tornar a forma digna da forma perfeita que dela deve resultar. Num abraço abrangente, vamos ler de Emmanuel uma página psicografada por Chico Xavier, através da qual pretendemos homenagear em oração a todas as mães. Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães que os amam, para as quais te rogamos os louros que merecem, embora atentos à lei de causa e efeito que a doutrina nos recomenda considerar, viemos pedir-te, abençoa também as mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição. Pelas mães que jazem na largueza da noite, aconchegando ao peito os rebentos do próprio sangue, para que não morram de frio. Pelas mães que estendem as mãos, cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhes deve à necessidade. Pelas mães que revolvem latas de lixo procurando alimento apodrecido de que os próprios cães se afastam com nojo. Pelas mães que pintam o rosto, escondendo lágrimas, no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos
que a enfermidade ameaça com a morte. Pelas mães que descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram. Pelas mães que foram desprezadas nos momentos mais difíceis. Pelas mães que a viuvez entregou à cobiça de credores inconscientes. Pelas mães que se enlouqueceram de dor e foram trancadas nos manicômios. E por aquelas outras que a velhice da carne cobriu de cabelos brancos e sem ninguém que as quisessem, foram acolhidas como sombras do mundo nos braços da caridade. São elas, Senhor, as heroínas da retaguarda que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina de Jairo, recorda as filhas de Jerusalém que te partilharam as agonias da cruz quando todos te abandonavam. Compadece-te da mulher. Abençoa a mulher mãe. Ofertamos às mães mais uma página musical. Terna, como terno é o coração de todas as mães. Autoria de Saint-Saëns, com orquestra RGE, regência de Henrique Simonetti. O Cisne. O lar é a célula ativa do organismo social, e a mulher dentro dele é a força essencial que rege a própria vida. Se a criança é o futuro no coração
das mães repousa a sementeira de todos os bens e de todos os males do porvir. É isto que nos diz Emmanuel, que reafirmamos. O homem é o pensamento, a mulher é o ideal. O homem é a oficina, a mulher o santuário. O homem realiza, a mulher inspira. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é reconhecê-la a dispenseira da vida e a instituidora da sociedade humana. Porquanto, sendo a mãe o altar para onde se voltam o respeito e a esperança do filho, é também a fonte de onde emanam todas as energias realizadoras do sentimento aglutinador do amor verdadeiro. Compreender a gloriosa missão da alma feminina no cumprimento da sua sublime missão de mãe constitui obrigação primária de todos os que somos filhos de alguma mãe, que elegemos como a maior entre as demais. Para abraçarmos novos lares de idealismo superior, buscamos a orientação maternal ante o empreendimento novo e sublime que se nos apresentará em forma de família, a significar renovação dos nossos destinos. É que constituir as nossas famílias particulares a partir de nós e de nossos cônjuges implica sairmos de lares constituídos por nossos pais, daí cumprir-nos venerar as nossas sogras e as sogras de nossos cônjuges, porque assim como a sogra de minha esposa é a minha sogra é a mãe da mãe dos meus filhos. Se reconhecemos no homem o condutor da civilização, do ponto de vista funcional, é na mulher que identificamos o anjo tutelar da esperança. É ternura e amor a descer para ajudar, erguer e salvar no dispenseiro das sombras, oferecendo no campo abençoado da luta regeneradora novos tabernáculos de trabalhos purificadores. É-nos grato considerar a mulher em plano maior, porquanto cumpre nos lembrar dela ao tempo de Jesus. Há mais de 20 séculos, com exceção das patrícias do império, quase todas as companheiras do povo, na maioria da circunstância, sofriam extrema abjeção, maltratadas ao extremo, chegando mesmo a serem vendidas em praças públicas. Tocadas, porém, do verbo renovador do Divino Mestre, ninguém responde com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. São as mulheres, e muito mais ainda, as mulheres que já se hão feito mães. Jamais haveremos de recriminar as mulheres mães que, por incompletas e desajustadas, aparentemente desumanas, não mostram ter amor bastante para doar aos seus filhos, porque elas se ressentem dos tratos infelizes que também suas mães, por semelhantes desajustes, não puderam dotá-las de mais equilibrado modo de vida. Por isso, temos a maior responsabilidade de doarmos-nos a serviço sublime da orientação e da evangelização, no sentido de fazer da menina e da jovem de hoje a mãe completa de amanhã. Lembremos ainda que entre as mulheres que haviam descido aos vales da perturbação e das sombras, encontramos em Madalena o mais alto testemunho do soerguimento moral, elevando-se das trevas para a luz. Tantas mães, quiçá todas, incluindo necessariamente as nossas próprias, às quais devemos tanta gratidão, são merecedoras de exaltação todos os dias do ano. Em sendo, porém, impossível que fizemos todo o empenho nos dirigindo às mães encarnadas e desencarnadas, exaltando-lhes a missão divina, que o façamos ao menos um dia no ano. É assim que homenageamos as mães no dia de hoje, segundo domingo do mês de maio,
como houve por bem instituir a sociedade americana a partir do demonstrado empenho da reconhecida filha de uma boa mãe. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Quem instituiu o Dia das Mães no segundo domingo de maio e iniciou na sociedade americana foi Anna Jarvis, aquela que se moveu nos mesmos fulcros de anseios e angústias, esperanças e reivindicações, e, pretendendo homenagear sua mãe, quis fazê-lo a todas as mães da terra. Não apenas às mães que ainda transitam pela vida física, mas também às mães já transferidas para o mundo espiritual. O seu grande momento chegou, quando foi proclamado o segundo domingo de maio, aniversário de nascimento de sua mãe, como o Dia de Todas as Mães. Entretanto, seu triunfo se tornou, em breve, uma grande frustração. É que Anna Jarvis não pretendia que a festa da mãe pobre fosse diferente da festa da mãe rica. A sua intenção era de que um simples cravo branco, a flor predileta de sua mãe, bastasse para exprimir um mundo de afeto. Infelizmente, comercializaram o Dia das Mães, como aviltaram comercializando o Dia do Mestre Jesus. Assim, a maneira de homenagear as mães não pôde tornar-se homogêneo para ser justo, ainda que respondesse aos profundos anseios do ser humano. Há mães homenageadas com a expressão do poder de aquisição de coisas valiosas, e mães que não se homenageiam com coisas, mas com um simples cravo branco. E mães ainda, que não recebem nem mesmo a singeleza do cravo, por impossível de ser adquirido à custa de uma moeda, por menor que seja o seu valor. Mas haverão todas elas de receber a homenagem do coração de quem as ama. Por um abraço, por um beijo, por uma oração. Saídos do mais recôndito da alma grata e sincera. Entre os cravos brancos de preces, louvor, ternura e devoção, passamos aos ouvintes de Sementeira Cristã algo que não pode ser comprado, nem vendido,
que não se expõe em vitrines e nem se embrulha com papéis doirados sob laços coloridos. Entregamos a vocês, mães, no seu dia, muita luz espiritual, pelas vias de nossas preces a Jesus, que por certo lhes dispensará toda a paz, toda a felicidade, as mesmas que certamente ele faz emanar de si, em louvor à sua e à nossa Mãe Maria Santíssima. Glorifiquemos deste modo o ministério santificante da maternidade na terra, recordando que o Todo Misericordioso, quando se dignou enviar ao mundo o seu mais sublime legado para o aperfeiçoamento e elevação dos homens, chamou quem? Um coração de mulher. Encontrarás em todas as mães as benfeitoras que te instruirão no dever a cumprir. Imperioso, porém, que compreendas que se elas te oferecem o rumo, a ti pertence a caminhada. A luz que te amplia a visão não te furta o serviço dos pés. Faze-te, sobretudo, instrumento deles, para que, em te auxiliando, possam igualmente agir em auxílio de outros. Prepara-te a ser mais útil. Se percebeste a luz nova oferecida por sua mãe, podes efetivamente estendê-la. Serás apoiado na medida que prestes apoio. Dá e receberás. Aprende sem delonga que essa emissária do Senhor, quanto mais perto do Senhor, te aproximará, e você compreenderá e mais amará. Deixa que a caridade constante e ardente se te irradie do coração. O amor e a felicidade são herança de todos os filhos de Deus. Mas, se o remédio oferecido é particularmente endereçado ao enfermo, a maior proteção é devida ao mais fraco. Essas mães concedem-te as bênçãos da providência. No entanto, esperam que saibas distribuí-las. Elas querem abençoar com os teus sentimentos e operar com as tuas mãos. Acolhem-te no regaço a afeição do Pai amoroso que almeja retratar-se nos seus filhos. Anseiam de tal modo pela edificação do reino de Deus no mundo que se esforçam para que esteja nele tanto quanto eles estão em ti. À vista disso, não te digas inútil. Melhora-te e serve. Felicidade é troca. Amor é fusão. As mães aspiram a permutar as forças com as tuas, as forças delas com as tuas, na recíproca transfusão de ideias e esperanças, a fim de que os céus desçam à terra e a terra se eleve aos céus. No programa Sementeira Cristã, sessão em nossa dimensão. São notas, convites, informações, campanhas que visem recursos para a sustentação da assistência social das entidades espíritas. Se sua entidade não é espírita, mas pauta suas atividades exclusivamente no Evangelho de Jesus, ela também pode valer-se deste espaço para divulgar suas campanhas que visem recursos para assistência social.
Prezados ouvintes, queremos convidar todos os evangelizadores e educadores de Franca e região a participarem do mini encontro de evangelizadores a ser realizado no dia 22 de maio, das 14h30 às 17h30, na Fundação Educandário Pestalozzi, Unidade 1, para que participem. Não é necessário fazer inscrição, basta comparecer no dia. O tema será Evangelização para Bebês. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz convida os interessados nos estudos dessa obra psicografada por Chico Xavier a reunirem-se, reunindo, então, que dia? Acontece lá na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Araras, 171. Esse acontecimento será dia 14, das 17h30 às 19 horas. Informações nos telefones 99225-9096 com Francisco ou 99121-5995 com Carlos ou Vera de Russi. O movimento jurídico espírita e o papel das AGES, eis o tema da palestra a ser proferida pelo Dr. Tiago Sintressado, promotor de justiça do Estado de São Paulo e presidente da AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, na sede da Federação Espírita de Tocantins, em 18 de junho próximo, um sábado, às 9 horas. A partir do histórico, das finalidades e das diretrizes das AGES, serão dados os passos necessários para a fundação da AGE naquele estado. O evento é aberto a qualquer interessado e a AGE Brasil convida os espíritas operadores do direito para que juntos façam parte desse processo. Informações www.agebrasil.org.br. Como já foi anunciado, os espíritas francanos estão podendo contar com mais um COEM, Centro de Educação e Orientação Mediúnica. O Centro Espírita Sebastiana Barbosa Ferreira convida a todos os interessados a participarem do COEM na sede daquela entidade. O início das reuniões será sempre às 19 horas e 30 minutos. O Centro Espírita Sebastiana Barbosa fica na rua Padre Conrado, 1160, na Vila Nova. 12º Enlipe, em São Paulo, capital. Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Terá como tema central mediunidade, pesquisa e história. Será no dia 27 e 28 de agosto de 2016, em São Paulo, capital. O local a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Rua Dr. Gabriel Pisa, 433, Santana. O telefone é área 16 29 50 6554. A chamada de trabalhos deverão ser apresentados no dia 27 e 28 de agosto de 2016. E o Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, como já dissemos, o ENLIP, estará na sua 12ª edição. Os ENLIPs tomarão espaços não somente de apresentação e discussão de trabalhos inéditos de pesquisa sobre a temática espírita, mas também de encontros entre pessoas afins, com o propósito de desenvolver o aspecto progressista do espiritismo. Neste ano, o evento terá foco no esforço conjunto de desenvolver pesquisas sobre a mediunidade, estudo de casos e aspectos históricos. Colabore com a Uzi Franca, compre uma pizza. Lembramos que a Uzi Franca se empenha na construção de sua sede própria e tem outras despesas rotineiras que dependem de recursos obtidos junto aos espíritas de boa vontade. Informações com José Lucas, telefone 16 99999 7462. Ajudando a manter o jornal Nova Era e o programa Sementeira Cristã.
Aos leitores e ouvintes que contribuem para a manutenção do jornal Nova Era e do programa Sementeira Cristã, solicitamos a especial gentileza de informarem ao Idefran seus CPFs, tendo em vista atendimento de nova exigência do Banco Central no que respeita a transações por meio de boletos bancários. Lembramos que continua válida a opção por depósito bancário. Banco 756, Sicobi, agência 4321, conta 200, 2511, dígito 4. Antecipamos nossos agradecimentos. O Centro Espírita Esperança e Fé iniciou ontem a sua Semana Espírita José Marques Garcia, que vai até o próximo dia 13. Contará com expositores como Regina Pogetti Zanetti, Pedro de Pádua Amato, Nara Carlone, Eduardo Gibeli, Valdete de Paula e Silva, Jamil Gonçalves Costa, José Maria Alves e Adolfo de Mendonça Júnior. E apresentações musicais com Jéssica Sene, Coral Vó Rosa, Coral Sol Maior, Eduardo Gibeli, Coral Maria da Cruz, Suzy Convidados, Coral Tianina e Coral Evaldo Braga. O horário será sempre às 20 horas, com exceção de hoje, com os eventos iniciados às 9 horas da manhã e às 19 horas. Sua presença será motivo de alegria. Centro Espírita Esperança e Fé, Rua Campos Sales, 1993, Centro Franca. Eurípides, inclusive, hoje será a apresentação do Coral Sol Maior e palestra às 19 horas. E você palestra está convocada. Que nós apresentaremos sobre o homem de bem. Espíritas, assinem o periódico Direito e Espiritualidade, uma publicação da AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, que busca desenvolver o pensamento jurídico espírita, contribuir para a humanização das instituições sociais e dos operadores do direito e despertar as consciências para uma sociedade ética e fraterna. Não creia que encontrarás a perfeição naquelas mães que o rodeiam. A sublimidade é difícil. Portanto, se encontrar falhas naquelas que você admira, não se decepcione. Dê a elas mais carinho e apoio para que possam reparar as oportunidades perdidas. Não desprezem a quem erra. Procure erguê-la, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que possam vencer e subir. Antes de examinar a nossa condição de espíritos devedores na esfera da consanguinidade, vejamos o lar enobrecido em função de oficina de amor. Para isso é importante figurar o teu próprio sonho de felicidade para além da esfera terrestre. Se houvesses de partir agora ao chamado da desencarnação, de certo rogarias para teu imediato proveito o céu de retorno aos entes amados. Quem não terá, enquanto na terra, residindo para lá das fronteiras da morte, um coração materno, um pai amigo, um irmão ou um companheiro? Quem de nós
não sentirá saudades de alguém, até que nos reunamos todos no doce país da união sem adeus. E muitos de nós, quando nos desenfaixamos do corpo denso, somos carinhosamente acolhidos pela dedicação dos que nos precederam, apesar dos desequilíbrios que demonstremos para a devida restauração em bases de amor. Assim também, os seres queridos do plano espiritual, quando necessitam do regresso ao plano físico, ensaiando a conquista de paz e reajustamento, escolhem o nosso clima doméstico para as temporadas de serviço regenerativo ou reequilibrante, de que sejam carecedores, atendendo sempre aos imperativos do amor que nos associam. Se guardas no lar alguém que te internece pela enfermidade ou provação que apresente, não julgues teus cuidados à conta de culpa e resgate, mas sim desenvolve-os por tributo de reconhecimento e de carinho. Teu lar é um ponto bendito do universo, em que te é possível exercer todas as formas de abnegação a benefício dos outros e de ti mesmo perante Deus. Pensa nisso e o amor te iluminará. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN ou recebê-los no endereço que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail para idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, Rua Major Claudiano 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Diz que telefone área 16 3713 0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. Com este prefixo musical, vem aí pergunta e resposta. O programa atende hoje a nossa prezada ouvinte Lívia, do Residencial Paraíso, que perguntou, comentando: sou ouvinte do programa, mas fui criada num catolicismo de arraigada tradição familiar. No entanto, muitos problemas de ordem filosófica e até científica tenho resolvido por indagações dirigidas a amigos espíritas. Hoje eu pergunto: como explicar fatos de pessoas nascerem com marcas no corpo, muitas das quais
parecem até cicatrizes. Caros ouvintes, para responder a esta pergunta, devemos dizer que a reencarnação na Terra, quando em nível médio, isto é, de espíritos de mediana evolução, é devidamente programada pelas entidades encarregadas da volta do espírito às lides terrenas. Isso significa que nesse planejamento estuda-se o corpo, as funções que a pessoa desenvolverá na Terra, as atribuições que lhe serão acometidas, enfim, há um planejamento detalhado para a vida que vai se iniciar. E se essa reencarnação vai ocorrer na mesma família consanguínea, já utilizada pelo espírito em outra oportunidade, pode ser que o espírito, ao voltar à vida terrena, guarde alguma lembrança com a fisionomia anterior. Não são raros os casos, e já constatados e comprovados na literatura espírita, de se verificar que um espírito reencarnado, tendo sido uma outra personalidade numa outra época, guardou alguma semelhança com a forma física que tivera em outra encarnação. Isto não é regra geral, no entanto. O que é mais comum acontecer é que, vindo para uma nova experiência, o espírito mude de fisionomia, principalmente se ele passar a pertencer a um outro, digamos assim, filão genético. Ele mudando de família genética, mudando para um outro país, mudando para uma outra região, ele assuma as semelhanças daquela região onde ele vai viver. Até é comum a gente observar que algumas famílias trazem um traço característico, como se diz, basta ver um que a gente verifica o outro. Ou em alguns casos dá-se o contrário. Vendo uma pessoa, a gente diz, mas não parece com a família. Por quê? São espíritos que estão entrando na consanguinidade daquele grupo nesta experiência da agora, sem que tenha pertencido a esse grupo no passado. Então, tanto pode haver semelhança, como não é obrigatória essa semelhança. Nós sabemos até por experiências realizadas por pesquisadores da área que algumas pessoas trazem marcas do passado que se refletem na atual experiência. Não quer dizer que toda marca que a gente tenha no corpo significa uma marca do passado. Não é isso. Mas alguns espíritos, reencarnando, trazem marcas do passado. É conhecido o caso de um indivíduo que, tendo suicidado com um tiro no coração, numa próxima encarnação, ele trouxe a marca do próprio tiro no corpo físico. Mas como é que se sabe que é essa marca? Porque esse indivíduo submetido à regressão de memória relatou o acontecido com ele em outra encarnação, comprovando que aquela marca era uma marca de outra vida passada. Como também sinais utilizados em famílias, na Índia, por exemplo, é muito comum sinais marcados na pessoa para identificar família. Então, esse sinal se refletiu na experiência seguinte. Portanto, o estudo da volta do espírito à vida material é um estudo interessantíssimo que apresenta esses aspectos também relacionados com a corporeidade física. Envie sua pergunta para o Idefran. Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Centro, Franca, São Paulo. Ou pelo telefone área 16 3721-8282 ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Há pequeninos prazeres que, à maneira de micróbios violentos ou perseverantes, que nos desintegram o envoltório físico, nos intoxicam a alma e lhe destroem as mais santas esperanças. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã de hoje. A apresentação foi de Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Felipe Salomão.
Nossos agradecimentos ao Luiz Gabriel pelo zelo com que cuidou do áudio e da sonoplastia. A inserção digital foi de Antônio Carlos Zessado. Que Jesus nos abençoe. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.